E por isso, se nós conseguirmos fazer a análise no dia de hoje, assim a presidência, a mesa diretora, depois pode fazer os encaminhamentos para o plenário no dia que for mais adequado. Pela sequência de chegada, passa a palavra ao deputado Natalino Lázari, que aqui substitui o eminente deputado Altair Silva, agradecendo muito a sua presença, ele que é o presidente da Comissão da Agricultura também. Cumprimentar Vossa Excelência, o senhor presidente e os demais colegas deputados e colocar à sua disposição na condução dessa pauta. Muito obrigado. Na sequência, também o deputado Fernando Coruja. Agora o deputado Jean Kuhlmann, que tem, inclusive, senhor presidente, que é relator do PL 41.5. Então, eu reapresento, mantendo o meu voto de relator, pela aprovação, conforme aprovado na Comissão de Finanças, do PLC 41.5/2017. Tem um voto vista do deputado Dirceu. Eu, na condição de relator, mantenho o meu voto aprovando da forma como foi aprovado na Comissão de Finanças. Então, esse é o PL 40, em discussão, então o PL 41.5... É o da Defesa Civil. Que é o projeto da Defesa Civil, de origem do Governo do Estado, que tem regime de urgência com limite até o dia 15/12, passou na Comissão de Justiça, aonde foi aprovado. Não, aí foi aprovado o original, aí foi para a Comissão de Finanças aprovado com uma emenda. Com uma emenda, uma pequena emenda. Isso. Eu até faço questão de citar a emenda. Eu já fiz isso no meu relatório, senhor presidente. Já fez no relatório. Já fiz. Isso, mas só para os deputados terem conhecimento, que o artigo número 1, o artigo se refere que os ocupantes dos cargos de provimento em comissão da Secretaria de Defesa Civil deverão possuir formação superior compatível com a função, assim como o regime na entidade de classe. Mas, além disso, o deputado Milton Alves acrescentou, parágrafo 2º, atestar certificação de conhecimento específico da área. Quer dizer, seria para atender o artigo 2. Então, a alteração... Aceitou a emenda. Bom, agora nós temos, então, o relatório do eminente deputado Jean Kuhlmann e, paralelamente a isso, como nós temos vista coletiva, o deputado Dirceu Dresch... O deputado Dirceu apresentou um voto vista, senhor presidente. E o deputado Dirceu apresentou na condição de relator, eu não acolhi o voto vista do deputado. Mantenho o meu relatório apenas aprovando conforme foi aprovado pela Comissão de Finanças. Isso. Mas eu tenho a obrigação de apresentar o voto vista. Então, a opinião do relator é rejeitar o voto vista e aprovar o conforme foi aprovado na Finanças. Conforme foi aprovado na Finanças. Qual é o voto vista, na verdade? Ele modifica completamente o teor do projeto. Naturalmente que a sugestão é boa, mas ele altera totalmente o projeto. Por isso que o relator rejeita, digamos, no voto vista, mas eu devo botá-lo em apreciação de Vossas Excelências. Vossa Excelência somente colocará em apreciação o voto vista caso o voto do relator seja rejeitado, presidente. Perfeito. Nós não podemos analisar o voto vista sem antes analisar o voto do relator da matéria. Perfeito. Senhor presidente, do regimento. Nós temos dois projetos em pauta, né? Esse projeto e o projeto da UDESC. Perfeito. Então, peço vista desse projeto em mesa rapidamente. Enquanto isso, nós colocamos em votação o voto da UDESC e também tem dois projetinhos aqui que é de título de utilidade pública, que é de fácil análise também. Então, eu vou apresentar aqui. Em primeiro lugar, apresento o parecer ao PL 494.2, de origem do Governo do Estado, que autoriza a doação de um imóvel no município de São José. Esse é um imóvel com uma área total de 3.428 metros quadrados e a apresentação tem por finalidade a construção de um ginásio de esportes.
já passou na Comissão de Finanças, na Comissão de Justiça e agora aqui na Comissão de Trabalho. O nosso parecer também é pela aprovação. Em discussão, em votação, aprovado. Segundo lugar, o PL 94.1 de 2017, de autoria do deputado Dóia Guglielmi, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva de Futsal Tubaronense, ADFT, no município de Tubarão. O projeto já foi aprovado na Comissão de Justiça, apresentou toda a documentação necessária para obter esse título, e o nosso parecer também é pela aprovação. Em discussão, em votação, aprovado. E agora apresentamos o parecer ao PL 45.9, de autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 10 da Lei Complementar 345 de 2006, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e adota outras providências. No meu relatório, em síntese, o projeto atualiza em 6,6% o valor referencial de vencimento dos servidores da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina. Tal atualização se refere à recuperação da perda salarial da categoria correspondente à inflação medida no ano de 2015. A matéria em apreço passou na Comissão de Justiça e também na Comissão de Finanças, com a emenda substitutiva global nas folhas 18, de autoria do deputado Dacide Matos, que escalonou o reajuste, prevendo sua retroatividade nos percentuais de 1,47% a partir de abril, 2% a partir de agosto e 3% a partir de outubro. Essa comissão, essa aqui foi uma emenda substitutiva na Comissão de Justiça. Na Comissão de Finanças foi aprovado o projeto original com a emenda. E assim, analisando nos autos, constatei que a matéria é meritória, que atende ao interesse público, pois está assegurando aos servidores da UDESC o direito constitucional da revisão geral anual de seus vencimentos. E por isso que nós fizemos o nosso relatório pela aprovação conforme a emenda substitutiva global da página 18, que eu apresentei aquele escalonamento. Em discussão, em votação, aprovado. Deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, este projeto de lei do governo Chegou a ligar para essa pessoa aqui? é um projeto que visa reformular a organização e administração pública estadual no que diz respeito à chamada Secretaria de Estado da Defesa Civil. E aí o governo, sob a argumentação de que é preciso reformular e aperfeiçoar, porque os cargos ali constantes não eram capazes de atender essa demanda, ele propõe uma alteração em criação de cargos. Esta é a questão base. Aí nós temos aqui, primeiro, uma emenda ao projeto, proposta do deputado Milton Obos, que foi votada na Comissão de Finanças, mas aqui há uma prática aqui na Casa que é exatamente essa. A emenda é apresentada, o nosso sistema não permite o conhecimento da emenda, a emenda é apresentada de cima da hora, assim, emenda modificativa e tal. E muitas vezes você, se não tomar um pouco de cuidado, é levado a votar aquilo que você não conhece. E há um voto visto, deputado Dirceu, onde ele propõe outra emenda.
Quando vai chegando no final do ano, principalmente, ontem nós tivemos a oportunidade de ver isso no plenário, onde havia uma emenda proposta por um parlamentar para melhorar a remuneração dos servidores do Porto de São Francisco, você percebe que vão se apresentando uma série de processos que acabam, às vezes, sendo aprovados sem levar muito em consideração a legislação. Às vezes, essas emendas servem, inclusive, para criar esperanças que depois não se concretizam, porque essas emendas não podem ser propostas pelo Parlamento. Veja a primeira aqui. Diz o seguinte: os ocupantes dos cargos de provimento em comissão deverão, primeiro, por si, formação de nível superior compatível com a função, assim como o registro na entidade de classe. Ora, a própria Constituição brasileira, ela fala que, e aqui vou abordar 2 pontos. Primeiro, os cargos em comissão, eles, a não ser um percentual mínimo que pode ser estabelecido por lei, ou que eles devem ser dirigidos apenas para cargos de chefia, direção e assessoramento, que a Constituição prevê, eles não podem ter limitação do ponto de vista da livre nomeação do presidente da República, ou do governador, ou do prefeito. Essa é uma velha discussão. O cara é nomeado ministro da Saúde, mas o cara tem que ser médico para ser ministro da Saúde. Não, ele não precisa ser médico para ser ministro da Saúde, pela legislação. Ele pode ser um administrador, não é? Ele não precisa ter conhecimento específico, como está aqui. Se eu tiver isso, eu não posso ter um secretário que, por exemplo, se eu for levar isso aqui para outras áreas, eu não posso ter uma secretária de segurança que não apresente um diploma, segurança não, de justiça, que não apresente um diploma. Então, por isso é que a Constituição prevê a livre nomeação. Porque a tendência da gente é querer colocar limitações, mas tem que ver se essas limitações, na ânsia de fazer uma coisa boa, elas são positivas. O livre exercício profissional, ele, de qualquer profissão, sem nenhuma limitação, é garantido pela Constituição. Isso vem, todas as constituições modernas têm isso. Por quê? Porque lá na Idade Média havia as corporações de ofício. Ninguém podia ser pedreiro sem ser filiado da corporação. Não é? Então, a lei foi facilitando, porque senão você imagine se para o cara ser, por exemplo, pediatra, para atender uma criança ele tivesse que ser pediatra. Como é que ia ser no interior? Tem que ter o diploma de pediatra, tem que ter... Não, você começa a prejudicar o povo. Então, por isso é que não é permitida essa limitação. Há um caso simbólico, que foi o caso, inclusive, dos jornalistas. Deputado Cruz, eu posso olhar o processo enquanto ouço Vossa Excelência, se me permitir, por gentileza? Que o STF decidiu, dizendo que para exercer a atividade de jornalista, ele não precisa ter o diploma de jornalismo. Ele pode escrever, não, ele não precisa ter o diploma. Não quer dizer que não possa, por exemplo, o governo, ao fazer um concurso, não exige o diploma de jornalismo para o cara exercer jornalismo. São coisas diferentes. Mas ele não está limitado, ele pode escrever lá um negócio e tal. Então, na medida em que eu digo que o cara tem conhecimento específico, ou tem que estar pertencendo a um conselho de classe, é uma limitação, não sei, perigosa, e que você começa, na ânsia de você querer permitir ou qualificar, porque a ideia talvez ali seja, vamos qualificar os nossos dirigentes. Mas você, ao querer qualificar e colocar essas limitações, você avança numa situação complexa. Bom, primeiro é inconstitucional, isso evidentemente que é inconstitucional. Passou na Comissão de Justiça, mas é inconstitucional. Eu não posso exigir que o governador, para nomear o secretário de Segurança, o secretário da Defesa Civil, que é um cargo comissionado, ele pode nomear quem ele quiser, desde que o cara não... Quais são as limitações? Bom, não pode ser condenado, não pode ser o quê, mas ele não precisa ser para ser meteorologista, para ser... Ele pode ser o deputado Venzon, que é médico, pode ir, de repente ser qualificado para o cargo. Eu entendo que esta emenda me parece inadequada.
O deputado Dresch propõe também uma emenda, que claramente, tudo bem, aqui da emenda do deputado Dresch tem o mérito, ele quer atender uma determinada categoria. Mas claramente a emenda também é inconstitucional, porque o parlamento ele não pode dar iniciativa a projetos ou fazer emendas que aumentem a remuneração dos servidores. Isso aí não pode em lugar nenhum. Não pode, porque senão daí eu apresento aqui um projeto aqui, aumentar a remuneração do servidor da saúde 30%. Imagine, não pode. Porque é vedado isso. Isso tem que vir do governo. Por mais boa vontade que a gente tenha, ele defende os servidores, eu também sou um intransigente defensor dos servidores aqui, mas, às vezes, se você começar a usar essa prática de começar a apresentar emendas dessa ordem aqui, nós vamos criar aqui um engano, um engodo, e vamos fazer um movimento de... Porque, às vezes, é claro, as pessoas... Então, eu não sei se... Claro, o deputado Jean Kuma, ele não acatou o voto vista. Eu acho adequado não acatar o voto vista, porque vai ser uma polêmica que não tem a ver com o mérito. O mérito eu acho que é adequado. Mas é inconstitucional, vai ser vetado, não vai adiantar nada, só vai criar um problema. Agora, a outra emenda, que também eu acho que vai ser vetada, aí tem que ter uma reflexão do ponto de vista de como funciona o serviço público brasileiro, e que, não sei se... Eu não sou da tese que deva ter esta limitação. Aliás, há uma ideia muito comum, que é o chamado, por exemplo, de pessoas dizem assim, o sujeito para ser... às vezes o povo diz, mas o sujeito para ser vereador, ele tinha que estudar um pouco, ter diploma. Isso para mim, é um absurdo. Deputado, eu sou da outra tese, eu acho que não. O cara, ele para ser vereador não precisa ter diploma nenhum. É a representação popular. Ele não precisa ser qualificado com diploma, ele pode ser qualificado por outras coisas. Então, não é necessariamente esse o ponto. Então, da mesma forma ali, eu também acho que não... Minha opinião. Deputado Coruja, o deputado Coruja, então, o deputado Fernando Coruja sugere no seu parecer a supressão da emenda do Milton Alves. Ok, senhor presidente, eu saio convencido pelo deputado Coruja e então altero meu relatório aprovando conforme o texto original, conforme aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Me permita aqui apenas fazer uma confirmação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, e aí então eu acato a sugestão do deputado Coruja. Só quero confirmar aqui, senhores, para eu não estar cometendo um equívoco na minha fala. O parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça é parecer do deputado José Ney Ascari pela aprovação pelo texto original, depois a incluída a emenda do deputado Milton. Então, esse deputado se manifesta acatando a sugestão do deputado Coruja pelo texto original. É o relatório do relator. Isso. E aí eu peço aqui a sensibilidade dos senhores parlamentares, é que nós temos uma reunião 13h30 na presidência. Então, se Vossa Excelência puder colocar em votação, eu agradeço. Claro, sem colher a palavra de ninguém, mas é porque nós temos aqui, nós temos que estar na reunião da presidência. Então, acato a sugestão do deputado Coruja e altero o meu parecer pela aprovação conforme o texto original, senhor presidente. Muito obrigado. Então, esse é o parecer do relator Jean Kuma. Agradecendo aqui a presença do deputado César Valduga. Vossa Excelência, muito obrigado. Deputada Ada de Luca, alguma... Bom, então, em discussão, ainda em discussão, o PL 41.5, e que tem esse regime de urgência, referente à defesa civil, e que o relatório do relator Jean Kuhlmann é pela aprovação conforme o texto original, ou seja, rejeitando a emenda do deputado Milton Alves, conforme, digamos, justificação aqui muito bem apresentada por eminente deputado Fernando Coruja. Em votação, o relatório do relator Jean Kuhlmann. Aprovado.
Foi, portanto, eu quero fazer aqui, já que está aprovado agora, eu quero fazer só um registro aqui, senhor presidente. Pode dar, né? Agradecer o deputado Coruja, mas só para dizer, deputado Coruja, na Comissão de Finanças, Vossa Excelência, inclusive, tinha votado favorável a esta emenda. E aí Vossa Excelência, e o seu convencimento foi tão bom que... Mas agora Vossa Excelência me convenceu. E eu entendo que a colocação de Vossa Excelência na questão, Vossa Excelência colocou muito bem. Por isso que na CCJ, provavelmente, mesmo que nós tivéssemos aprovado, esta emenda na CCJ seria rejeitada. Porque Vossa Excelência colocou bem, ela é inconstitucional. Ela, no meu entendimento, tem mérito, mas ela é inconstitucional. E por isso que o convencimento que eu tive de Vossa Excelência. Muito obrigado, então, agradecendo a presença de Vossa Excelência, deputado Cuba, deputado César Valdugo, deputado Natalino Lázaro, a deputada Ada de Luque, deputado Coruja, e deixamos marcado para a próxima terça-feira, no horário regimental, às 11 horas. Muito obrigado.